Salomão é um dos personagens de destaque nas Escrituras Sagradas, e seu percurso de vida e reinado são minuciosamente retratados no livro de Primeiros Reis. Salomão, filho do renomado rei de Israel, Davi, que unificou as 12 tribos e estabeleceu Jerusalém como capital do reino, assumiu o trono após a morte de seu pai. Durante aproximadamente 40 anos, Salomão governou Israel com justiça e sabedoria, sendo conhecido como um rei sábio, imparcial e próspero. Um de seus feitos notáveis foi a construção do magnífico Templo de Jerusalém, que inaugurou uma era de paz e prosperidade para seu povo. Contudo, seu reinado também teve momentos desafiadores, como quando se afastou de sua fé e se envolveu com mulheres estrangeiras. Salomão nasceu em Jerusalém como o segundo filho do rei Davi e Batseba, viúva de Urias. O primeiro filho concebido de forma adúltera durante a vida de Urias faleceu antes do nascimento de Salomão. Além de Salomão, Batseba teve mais 3 filhos, Natã, Simeia e Sobabe, enquanto Davi teve outros 6 filhos de diferentes mães. Conforme relatado no capítulo 3 de Primeiras Crônicas, a escolha de Salomão como sucessor de Davi foi um momento crucial na história de Israel. Após a morte de Davi, seu filho mais velho, Adonias, tentou se autoproclamar rei, mas foi impedido por Batseba e pelo profeta Natã, um dos principais conselheiros de Davi. Natã percebeu que Adonias estava tentando tomar o trono à força e, juntamente com Batseba, foi até Davi para alertá-lo sobre a situação. Apesar de estar gravemente doente na época, Davi lembrou de sua promessa e concordou em coroar Salomão como seu sucessor. Então, Davi ordenou que os sacerdotes Zadok e o profeta Natã levassem Salomão à fonte de Giom, onde ele seria ungido como rei. O povo de Israel proclamou Salomão como seu rei e as trombetas soaram para celebrar sua ascensão ao trono. O reinado de Salomão foi marcado por sua sabedoria e prosperidade. Ele é lembrado como um dos reis mais sábios e justos da história de Israel. Segundo a Bíblia, Deus concedeu a Salomão uma sabedoria excepcional, permitindo-lhe governar com justiça e discernimento. Além de sua sabedoria política e administrativa, Salomão também era conhecido por sua sabedoria moral e religiosa. Ele escreveu muitos provérbios e poemas, incluindo o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos, considerados obras-primas da literatura hebraica. De modo geral, o reinado de Salomão é recordado como um período de paz, prosperidade e sabedoria em Israel. Ele governou com justiça, estabelecendo as bases para uma era dourada na história de Israel. Quando Salomão sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, ele contratou o rei Hirão de Tiro para fornecer materiais de construção e trabalhadores especializados para a edificação do templo. Esses materiais incluíam madeira de cedro, pedras de alta qualidade e metais preciosos, como ouro e prata. A construção do templo durou cerca de 7 anos e envolveu milhares de trabalhadores. A estrutura do templo era impressionante, contando com uma área principal para adoração, um lugar santíssimo para abrigar a Arca da Aliança e outras áreas destinadas a fins administrativos e rituais. Após a conclusão do templo, Salomão realizou uma cerimônia de dedicação, oferecendo ofertas e sacrifícios a Deus. Naquele momento, a presença de Deus desceu sobre o templo, preenchendo-o de fumaça e impedindo que os sacerdotes entrassem no local de adoração. A Arca da Aliança foi colocada no lugar santíssimo, e Deus prometeu que ali estaria sua presença, ouvindo as orações do povo. Além da construção do Templo de Jerusalém, Salomão também ergueu um magnífico palácio para si mesmo, que se tornou um símbolo de sua riqueza e poder. O palácio era uma construção grandiosa, com diversos quartos e salões destinados a recepções, banquetes e outras ocasiões importantes. Salomão também realizou outras obras grandiosas em Jerusalém e em outras partes de seu reino, como fortificações, aquedutos, estradas e jardins. Ele contava com uma equipe de arquitetos, engenheiros e artesãos talentosos, responsáveis por criar obras impressionantes e duradouras. A sabedoria de Salomão é amplamente conhecida, e muitos reconheceram sua grandeza durante seu reinado. Segundo a Bíblia, Deus apareceu a Salomão em um sonho e ofereceu-lhe a oportunidade de pedir o que quisesse. Embora pudesse ter solicitado riquezas, longevidade ou honras, Salomão, sendo um jovem rei, pediu sabedoria para governar seu povo de forma sábia e prudente. Um episódio bastante famoso das Escrituras envolveu 2 mulheres que se apresentaram diante de Salomão,
cada uma alegando ser a mãe de um bebê. O caso era complexo, já que não havia testemunhas. Com sua sabedoria, Salomão sugeriu dividir o bebê em duas partes para que cada mulher pudesse ter uma metade. A verdadeira mãe imediatamente concordou em dar o bebê a outra mulher, a fim de salvá-lo. Enquanto a falsa mãe concordou com a divisão, Salomão identificou a mãe verdadeira como aquela que se negou a prejudicar o bebê e concedeu-lhe a criança como a primeira rainha. A sabedoria de Salomão também pode ser apreciada em suas inúmeras reflexões sobre a vida e a natureza humana, registradas no livro de Provérbios. Essas observações são frequentemente citadas como exemplos práticos de sabedoria e conselhos úteis para o cotidiano. A magnificência e sabedoria de Salomão eram tão impressionantes que a rainha de Sabá ficou intrigada e decidiu visitá-lo pessoalmente, trazendo consigo ricas oferendas de especiarias, ouro e pedras preciosas, além de uma grande comitiva de servos. Ela também trouxe enigmas e perguntas para testar a sabedoria de Salomão e verificar a veracidade dos rumores sobre ele. Surpreendentemente, Salomão superou todas as expectativas ao resolver e responder completamente cada enigma e pergunta que lhe foram apresentados. A rainha retornou ao seu país totalmente maravilhada. Apesar de seus sucessos e realizações, Salomão também enfrentou problemas durante seu reinado, o que eventualmente levou ao seu declínio. Uma das principais causas foi sua enorme quantidade de esposas e concubinas. Para Salomão, o casamento era uma parte estratégica de sua política, permitindo-lhe estabelecer diversas alianças. Esse foi o motivo pelo qual ele acumulou um impressionante número de 700 esposas e 300 concubinas, incluindo mulheres estrangeiras que eram inimigas de Israel. À medida que envelhecia, suas esposas começaram a desviar seu coração de Deus. Embora Salomão não tenha se entregado à adoração de ídolos, ele era tolerante com essa prática, de uma forma que o rei Davi nunca teria sido. Após 40 anos de governo, Salomão faleceu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão assumiu o trono, porém muitas tribos se recusaram a aceitá-lo como rei, resultando na divisão da terra de Israel em dois reinos distintos, o reino de Judá, no sul, e o reino de Israel, no norte. Essa divisão durou até a destruição do templo, centenas de anos mais tarde. Apesar de ter encerrado sua vida de maneira melancólica, deixando um reino debilitado e à beira do colapso, o rei Salomão fez contribuições de grande importância para Israel. Ele construiu o templo, colocando Israel em destaque internacionalmente, e foi o principal autor da literatura hebraica de sabedoria.